Fala galera, tudo bom? Brunão na área. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito interessante e que eu recebo várias perguntas, até porque é um assunto que é o seguinte: Bruno, onde é que eu posso deixar minha reserva de emergência? Cara, onde que eu vou pôr a minha reserva de emergência? Onde que ela vai me render X? Onde que é melhor? Por que que eu tenho que deixar aqui? Por que que eu tenho que deixar ali? E para a gente não entrar num modo muito amplo de lugares, a gente vai comparar basicamente três, tá bom? Então a gente vai comparar o Tesouro Selic, a gente vai comparar a Nuconta do Nubank e a gente vai comparar o PicPay, que mais recentemente, né, cerca de um ano para aí, começou a dar algumas bonificações para que nós deixemos as nossas reservas de emergência lá. E para vocês entenderem, nós vamos comparar basicamente, né, em três pilares, que é o pilar de segurança, pilar de rentabilidade e acho que a gente pode também falar de um pilar de praticidade. Aí você pode estar falando assim, Bruno, de onde que você tirou esses pilares, cara? Esses pilares vieram da tua cabeça, né? Como a gente fala no inglês, out of the blue? Não. Por quê? O que é a reserva de emergência? O que você precisa ter para reserva de emergência? Segurança. O dinheiro precisa estar seguro. Ele não pode variar para baixo, porque se você precisar dele, ele tem que estar lá prontinho para você pegar e pronto, tem que ser seguro. E isso já entra na praticidade também. Então, por exemplo, assim, se você precisar do seu dinheiro à noite, aconteceu um acidente, você precisa do dinheiro para ir para o hospital, para alguma coisa, você tem que conseguir esse dinheiro. Ou seja, você também precisa de praticidade. E aí, se você aliar segurança e praticidade, assim, se vamos supor que os três possuem a mesma segurança e a mesma praticidade, é óbvio que você opta pelo que tem maior rentabilidade, tá bom? Reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para uma possível emergência, não é para você tentar ficar achando a maior das rentabilidades, até porque na grande maioria das vezes esse dinheiro ainda acaba perdendo para a inflação, beleza? Mas você tem que ter algo que seja fácil, que esteja disponível no momento em que você precisar. Então é por isso que nós vamos comparar essas três opções para não ficar entrando igual no Nubank tem várias. E se você entender o conceito desse vídeo, você entender o motivo de escolher uma ou a outra, você vai saber escolher as outras. Então, pessoal, antes da gente começar, novamente, se você não me conhece, eu sou Bruno Dutra, aqui do Café do Investidor, né, criador de conteúdo, educador financeiro aqui. Eu peço que se você ainda não está inscrito nesse canal maravilhoso que é o Café do Investidor, deixe seu joinha, se inscreve aí, ativa o seu sininho e ajuda a gente compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas, porque nós estamos entregando conteúdo, nós estamos entregando educação de forma totalmente gratuita. Vamos comparar os três, tá bom? Vamos começar de vez: Tesouro Selic, PicPay e Nubank. Vamos comparar primeiro em segurança. Na verdade, eu vou te explicar um pouquinho de cada um deles. Quando a gente fala de Tesouro Selic, nós estamos falando de um investimento atrelado ao Tesouro Nacional, atrelado ao nosso governo. O que significa isso, Bruno? Significa que nós estamos emprestando dinheiro, nós estamos financiando, assim por dizer, o governo, né? Quando a gente compra um CDB, por exemplo, a gente está financiando, emprestando para o banco. Quando a gente compra um Tesouro Direto, a gente está investindo no Tesouro Nacional, então a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo. Quando você compra um Tesouro Selic, um Tesouro pré-fixado, um Tesouro IPCA, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Tá? Vocês perceberam que eu estou um pouquinho gripado, mas não tem problema. Esse é o primeiro ponto. Aí vocês podem perguntar, Bruno, tem FGC? Não vou entrar muito no que é o FGC. No caso do Tesouro Selic, não possui FGC. Por que não possui FGC, pessoal? A garantia do Estado, ela é soberana, ela é muito maior. Você só não vai receber esse dinheiro se o Estado quebrar. Então a segurança que você tem é muito maior, a segurança máxima, assim por dizer, que é um título público, do que o FGC. É muito maior do que a segurança que traz o próprio FGC. Então, por isso, títulos do governo, títulos públicos não possuem FGC. O Selic não tem FGC, mas quando a gente for falar de segurança, ele é o que tem uma segurança maior do que o de todos. Por quê? Porque ele está atrelado ao governo, à soberania do governo. Ele tem a segurança do governo. O governo só não vai te pagar se o governo quebrar. Segundo, Nubank. Quando a gente coloca o dinheiro no Nubank, diferente de outras instituições, né, lá no Nuconta, a gente não precisa aplicar em nenhum CDB. Tá? A gente não precisa aplicar em nenhum CDB. A gente simplesmente põe o dinheiro lá, vai estar rendendo. Daqui a pouco a gente entra nessa questão de rentabilidade. No Nubank, Bruno, tem FGC? Você tem duas possibilidades, duas grandes possibilidades. Ou você investe com o seu RDB ativado, é muito fácil, tem vídeo aqui no canal mostrando como faz isso. E aí, se você estiver com o RDB ativado, você vai sim ter garantia do FGC. Por quê? Porque quando você está com o RDB ativado, você está ajudando o banco, você está financiando o banco, você está praticamente comprando um CDB do Banco Nubank. Então você está colocando seu dinheiro lá para o Nubank trabalhar o dinheiro e te devolver uma rentabilidade X. Então sim, tem indicador do FGC, tem segurança do FGC. Quando você não tem o RDB ativado ou quando você desativa o RDB, você não tem garantia do FGC, você não está mais financiando o banco, porém, esse seu dinheiro, apesar de não ter uma garantia do FGC,
ele vai ser obrigatoriamente investido em títulos públicos. Ou seja, igual a gente falou, Tesouro Nacional e tal, ou seja, na minha opinião, melhor ainda, tá? Porque o Nubank é uma instituição de prejuízos, mesmo estando aquele valuation gigantesco que a gente já viu. Se você investir sem RDB, teu dinheiro vai estar em títulos públicos, isso não entra numa possível massa fálida do banco, e você tem menos riscos de perder o seu dinheiro. Então, o FGC ele te garante 250 mil, porém a gente sabe que se o Nubank quebrar, o FGC não consegue garantir 100 mil, 10, 20 mil reais para todos, por conta do grande número de pessoas que tem o Nubank. Porém, tem as duas opções, com FGC e sem FGC. Para a gente terminar esse pilar de segurança, quando a gente fala de PicPay, o PicPay não tem possibilidade de garantia do FGC, porém, o PicPay também investe o seu dinheiro em títulos públicos, assim como nós vimos que dá para você fazer no Nubank com o RDB desativado, e assim como nós vimos que o Tesouro Direto também faz. Na questão de segurança, eles ficariam assim, eu colocaria, claro, que o Tesouro Selic como mais seguro, eu colocaria em segundo plano o Nubank e eu colocaria o PicPay em terceiro plano, pessoal, porque além de não ter essa possibilidade do FGC, depois vocês dão umas pesquisadas, nós já fizemos inclusive material sobre isso, muitas pessoas têm tido problema ao sacar o dinheiro do PicPay, ou seja, então essa questão de segurança, ela meio que vai por água abaixo. E aí você pode falar assim, Bruno, mas por que então que tem muita gente que deixa o dinheiro no PicPay? Aí a gente vai ver por conta dos outros dois pilares, né? Então nós falamos segurança. Se fosse só por segurança, Tesouro Selic tá aqui ganhando. Tesouro Selic no conta PicPay. 1, 2, 3. Quando a gente fala dos outros pilares, pessoal, vou tentar correr um pouco pra gente não se alongar muito. Nós temos então rentabilidade e praticidade. Vamos falar de praticidade primeiro. É muito mais prático você ter o seu dinheiro no PicPay do que você ter no Tesouro Selic, tá? Então o que a gente faz? No PicPay hoje, pessoal, você consegue, primeiro que você consegue o cartão dele se você quiser, segundo que você consegue pagar praticamente qualquer coisa, né? Segundo que você consegue pagar outras pessoas se precisar, tá bom? Tudo com um toquezinho que tu dá no celular, você já consegue fazer tudo isso. Então é muito prático, funciona muito bem, principalmente se você precisar, igual eu dei exemplo, bater o carro à noite, precisa de uma emergência, vai ter que ir pro hospital, o PicPay é muito prático, tal como o Nubank, né? Ambos os dois têm uma burocracia para você sacar dinheiro, o PicPay eu nem me lembro se você consegue sacar o dinheiro, no Nubank eu sei que você consegue, o que deixa mais praticidade ainda, ele te cobra um percentual, te cobra um X, porém você consegue sacar o dinheiro, enquanto o PicPay ainda não. Tem lugares que a gente sabe, infelizmente, ainda em pleno século XXI, em pleno 2021, o Nubank ainda consegue fazer isso, o que na minha opinião torna ele mais prático do que o PicPay ainda, tá bom? Porém, contudo, entretanto, o Tesouro Selic, apesar de ser o mais seguro, ele não tem essa praticidade, pessoal. Para você investir no Tesouro Selic, você nem precisa mais de uma corretora, mas geralmente você faz através de uma corretora. O que você faz depois? Você vai ter que pegar esse dinheiro, você vai ter que liquidar, essa liquidação é feita somente até as 5 da tarde, se não me engano é das 9 da manhã às 5 da tarde. Você vai ter que esperar outro dia, pegar esse dinheiro, jogar esse dinheiro para uma conta, que pode ser o Nubank no caso, que pode ser só outra conta para que você pague as coisas. Ou seja, apesar dele ter liquidez diária, né, que é algo que a gente precisa aí na reserva de emergência, né, algo que seja líquido no dia, no momento que você precisar, a gente pode considerar que o Tesouro Selic ele tem uma liquidez aí de D+1. Ou seja, principalmente se a gente falar de um final de semana, vamos supor, acontecer alguma coisa ruim contigo, você vai conseguir pegar esse dinheiro na segunda apenas, talvez inclusive na terça, dependendo como tiver o mercado. Não sou tão fã do Tesouro Direto, porque se o mercado estiver muito turbulento, taxa de juros, né, um monte de outras coisas aí, o mercado pode ser fechado e você pode não conseguir resgatar. Se tiver uma volatilidade muito grande, você pode não conseguir resgatar os seus títulos. Praticidade, todos eles têm a liquidez diária, que é algo que a gente precisa para nossa reserva de emergência, porém se acontecer algo no final de semana, você não consegue ter Tesouro Direto, se acontecer algo na sexta-feira à noite, você vai conseguir na segunda. O PicPay e o Nubank tem uma praticidade muito maior, igual eu falei, você consegue pegar teu celular aqui e fazer as coisas, transferir para alguém, por aí vai, e o Nubank eu considero ainda em primeiro lugar, porque você consegue qualquer dia da semana, sexta, sábado, domingo, você consegue sacar esse dinheiro, você paga uma taxa para sacar em banco 24 horas, mas você consegue inúmeras coisas, você consegue fazer um Pix para alguém, tá na conta da pessoa assim, eu quero sacar, mas eu não quero pagar taxa, pô, faz um Pix da tua conta pro Nubank para uma outra conta de Bradesco, Itaú e tal. Então, quando a gente fala de praticidade, eu colocaria Nubank, PicPay e Tesouro Selic. Tá vendo? Olha a diferença. Quando a gente falou de segurança, a gente tinha Tesouro Selic, Nubank e PicPay. E agora, quando a gente fala de praticidade, a gente não inverte completamente, né? Porque o Nubank sobe uma posição, ele tinha ficado em segundo, agora ele fica em primeiro, né? O PicPay, que estava em terceiro, vai para segundo, e o Tesouro Selic, que estava em primeiro, cai lá para último. E para a gente fechar, então, para a gente não se prolongar tanto, a gente vai falar do último pilar, depois eu vou pedir pro meu pessoal aqui, viu galera? Aqui, joga uma tabelinha aqui pro pessoal colocando esses três pilares: segurança, rentabilidade e praticidade. Vamos falar então de rentabilidade, até porque rentabilidade importa, todo mundo quer ganhar um dinheirinho, quer ganhar um cascalho para comprar as coisas. Quando a gente fala de rentabilidade, pessoal, por que muita gente investe no PicPay? Porque ela é muito atrativa. Principalmente agora que a taxa Selic está rendendo 5,25% ao ano, aumentou na última vez no Copom, tá tendo aumentos altos consecutivos e tende a aumentar mais na próxima, né? Já
deixaram claro que isso tende a aumentar também. O Tesouro Selic, o título que você compra do Tesouro Selic, eu olhei lá o último 2024, está rendendo 5,25, que é a Selic, mais 0,188, né? Porque ele sempre te dá uma taxinha a mais. Ou seja, o Tesouro Selic vai render em média 5,43 do jeito que a Selic está hoje. Quando a gente olha para PicPay e para Nubank, a gente não fala mais de Selic, a gente fala de CDI, tá? O CDI geralmente é 0,1 abaixo da Selic, eles andam muito próximo. O Nubank, na Nuconta, te rende 100% do CDI. Ou seja, se a Selic está 5,25, o Nubank vai te render 5,24 com a liquidez diária, ativando ou desativando o RDB. Talvez você tenha ficado com essa dúvida, mas independente de qual dos passos você decida tomar, né, você vai receber exatamente a mesma coisa, 5,24% ao ano. Ou seja, um pouquinho abaixo ali da Selic, né, que vai te pagar 5,43. E por último, o PicPay já pagou 200% do CDI, hoje ele está pagando 130% do CDI. Se nós formos fazer as contas, né, com essa Selic a 5,25, o CDI a 5,24, o PicPay ele está te pagando 6,81 ao ano. Ou seja, quando a gente fala de rentabilidade, pessoal, olha a outra reviravolta que acontece. O PicPay, que estava em terceiro na questão de segurança, que estava em segundo na questão de praticidade, ele vem para primeiro na questão de rentabilidade, porque ele te remunera 6,81% ao ano. Enquanto o Tesouro Selic, que estava em primeiro na questão de segurança, que estava em terceiro na questão de praticidade, vem para segundo lugar agora porque ele te remunera 5,43%. E o nosso Nubank, que já pegou primeiro em praticidade, já pegou segundo em segurança, agora pega terceiro em rentabilidade porque ele te remunera apenas 5,24%. Para vocês terem uma noção, vamos supor que a sua reserva de emergência é 10 mil reais, são 10 mil reais. E você colocou 10 mil em cada um deles. 3 pessoas diferentes colocaram 10 mil em cada um deles. Dá uma diferença gigantesca, Bruno? Não, tá? Nesse momento não. Porque no final do ano, a pessoa que colocou no PicPay vai ter 10.681, a pessoa que colocou Tesouro Selic vai ter 10.543 e a pessoa que colocou no Nubank vai ter 10.524. Ou seja, não considera uma diferença tão grande aí, cento e poucos reais no período de um ano, se tratando de reserva de emergência. Na minha opinião, Bruno, qual que você ficaria, Bruno? Não vou ficar em cima do muro, vou deixar a tabelinha aqui para vocês. Eu ficaria com certeza com Nubank. Reserva de emergência é muito mais segurança e praticidade do que a rentabilidade. E quando a gente fala de segurança e praticidade, a gente viu que o Nubank ficou em segundo como segurança, em primeiro como praticidade. Eu, Bruno, desativaria o FGC, desativaria o RDB, já fiz outros vídeos falando disso, porque eu prefiro que o meu dinheiro não tenha garantia do FGC, mas que ele esteja investido em títulos públicos utilizando o Nubank. Então faz um favor para mim, se você tem outra, se você usa outra reserva de emergência, comenta aqui embaixo, fala os pontos que você gostou do vídeo, os pontos que você não gostou pra gente poder melhorar, fala para mim qual que seria a sua escolha, se você ficaria com o Tesouro Selic, com o Nubank ou com o PicPay. E por fim, deixa seu joinha aí, ajuda a gente aqui no canal, né, porque isso faz uma diferença gigantesca aqui para nós e eu tenho certeza que a gente conseguiu te ajudar e agregar muito aí de alguma forma, tá bom? Ativa o sininho, vem com a gente, tamo junto demais e é só o começo. Um abraço e tchau, tchau.